Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira para juntos meditarmos a palavra de Deus, nesse dia 26 de janeiro, no qual nós recordamos também os santos Timóteo e Tito, bispos, discípulos de Paulo, são os destinatários da carta de São Paulo a Timóteo, da carta de São Paulo a Tito. Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso e Tito, bispo da ilha de Creta. E hoje nós lemos então o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículos do 1 ao 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta sexta-feira, nós deixamos de lado um pouco o Evangelho de São Marcos, que estamos lendo ao longo de todo o nosso tempo comum, e lemos então o evangelista São Lucas, justamente porque celebramos hoje os santos Timóteo e Tito, e assim recordamos este envio que realiza Jesus Cristo quando escolhe outros 72 discípulos e os envia 2 a 2 para que possam anunciar a proximidade do reino de Deus. Os envia para que possam fazer e cumprir o mesmo anúncio que fazia Jesus Cristo, anunciar a proximidade do reino de Deus e, portanto, a necessidade da conversão. E vemos todas as instruções que dá Jesus, inclusive esta oração, esta súplica, quando ele diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita, e também a urgência do anúncio que deve ser feito, justamente por conta daquilo que diz Jesus: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Era uma viagem que era feita a pé, e por isso quanto mais leve se fosse, melhor se caminharia, mais agilmente se caminharia. E ao mesmo tempo, então, esse não cumprimentar as pessoas pelo caminho, claro, não quer ser da parte de Jesus um ensinamento contrário à boa educação, mas muito pelo contrário quer recordar a urgência desse anúncio. E assim não se deve perder tempo, porque nós sabemos, quando paramos, cumprimentamos alguém, a conversa se delonga, e no entanto o anúncio do Evangelho era urgente. E por isso então Jesus envia esses 72 para que possam anunciar com urgência a boa notícia, a proximidade do reino dos céus e também a necessária conversão. É interessante meditarmos esse evangelho no dia de hoje, justamente porque hoje celebramos esses dois santos, Timóteo e Tito, que foram responsáveis pela igreja de Éfeso, pela igreja da ilha de Creta, e que querem recordar então esta continuidade do anúncio de Jesus Cristo, que é iniciado por São Paulo, pelos apóstolos, e que continua depois por todos os padres da igreja, os bispos, até chegarmos aos dias de hoje. Nós somos fruto de toda esta tradição, de pessoas comprometidas pelo anúncio da palavra de Deus, pelo anúncio do Evangelho. E é por causa do testemunho dos apóstolos, é por causa dos testemunhos dos bispos, dos padres da igreja primitiva, que nós hoje podemos nos reunir e celebrar a boa notícia, celebrar a boa nova. Assim, hoje queremos render graças ao Senhor pela vida de Timóteo, pela vida de Tito, que se empenharam também pelo anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, e mais uma vez recordarmos também este convite de Jesus Cristo. Primeiro, a nossa oração,
porque a massa é grande, os trabalhadores são poucos, e por isso precisamos pedir constantemente ao dono da messe que envie mais trabalhadores para a colheita. E também, é claro, este compromisso que todos nós, como cristãos batizados, devemos viver no nosso dia a dia, que é o compromisso de testemunharmos Jesus Cristo, de sermos anunciadores de Cristo, para que assim mais pessoas possam ir ao seu encontro, possam conhecê-lo verdadeiramente. Oremos. Ó Deus, que ornastes os santos Timóteo e Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei-nos por sua intercessão viver neste mundo com justiça e piedade, para merecermos chegar à pátria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.